Rapaziada, acreditem, tá? Acreditem. Eu vi torcedores do Remo pedindo pro Remo ajudar o nosso rival, a Mukura. Se tiver, emprestar dinheiro pra Mukura. Eu vi um comentário desse lá no Facebook, inclusive, né? Acho que assim, eu não sei se o cara tava zoando, sinceramente, não sei. Não sei. Mas não parecia zoeira. Eu tava conversando com algumas pessoas, inclusive, essa semana, e tem pessoas dentro do Remo, que acreditam nessa ideia. Aliás, tem pessoas dentro do clube do Remo que acham que eu sou pago pelo rival para criticar a gestão do clube. É, tanto é que faz tempo que eu não critico a gestão do Remo, né? Mas eu queria muito aqui fazer um comentário referente a isso. Hoje, eu tava lendo aqui, mais dois jogadores colocaram a Mukura na justiça. Ex-jogadores que nem jogaram nessa temporada, né? Que foi o João Vieira e o Juan Ribeiro, né? E aí, Mukura vai só acumulando processos trabalhistas ali. Eu, como torcedor do clube do Remo, né? E muito amante do meu clube, eu estou cagando pra isso da Mukura. Não tô nem aí. Eu quero mais que eles fiquem mesmo cheios de dívidas e caiam para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas eu, sinceramente, eu ficaria muito, mas muito puto mesmo, puto como torcedor. E me sentiria traído até se alguém do clube do Remo ousasse emprestar, não é nem dar, é emprestar dinheiro para uma gestão que tem Alberto Maia e Roger Aguilera. Eu ficaria muito, mas muito puto se o Remo fizesse isso. Primeiro o Remo tem que se preocupar com ele. O dinheiro dele, que ele lutou para conseguir. O Alberto Maia, quando era presidente da Mukura, o que ele mais falava era merda referente ao clube do Remo, tentando diminuir a instituição. E o Roger Aguilera, todo mundo sabe o que ele tentou fazer na época da Big Ben, né? Todo mundo sabe. Então, se a gente puder dar o pisãozinho pro precipício para eles caírem, a gente vai fazer. Não é nem questão de rivalidade, é questão de acerto de contas mesmo. É só isso. Esse é o meu comentário referente a isso, se alguém vier me perguntar. Nada de querer emprestar dinheiro para Mukura. Não, negativo. Negativo. Deixa eles se resolverem, deixa eles roer esse osso aí, porque vai ser muito osso que eles vão roer, tá? Fiquem tranquilos referente a isso. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre Juan Carlos Osorio, né? O nosso treinador, porque foi divulgado hoje que o Osorio já vai direto pro CT lá do Retrô. Ele não vem para Belém. Ele já deve chegar ao Brasil e já deve ir direto para Pernambuco, aonde ele vai se concentrar junto com toda a delegação do Clube do Remo, o elenco da próxima temporada. Os demais jogadores também farão o mesmo percurso, tá? Os demais jogadores do Clube do Remo ali, que forem contratados ali nesse período aí, que forem anunciados, eles também farão esse percurso. Eles também buscarão ir logo pro CT do Retrô. E aí, gente, é o seguinte, o Osorio chega ao Brasil no dia 3 e já vai para lá, junto também com os jogadores que vão se apresentar, né? E o Remo vai ficar do dia 3 ao dia 17, se eu não estou enganado, no CT do Retrô. No dia 18, enfrenta o Águia de Marabá, em Belém, tá? No Mangueirão. O jogo válido pelo título da Copa, Supercopa, na verdade, Grão-Pará, né? Que é o campeão paraense e o campeão da Copa Grão-Pará, que foi o Águia, que venceu a Tuna, né? O Remo venceu o seu filho, fez mais que sua obrigação, né? Venceu o filho e foi campeão paraense dessa temporada. Ambas as equipes vão duelar ali para decidir o super campeão da Copa Grão-Pará. É o primeiro título do Clube do Remo que o Clube do Remo poderá disputar na temporada, né? Além desse título, não custa nada a gente lembrar, né? Tem o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde. Então, 4 campeonatos possíveis ali para o Leão ganhar, né? E a gente espera que o Remo possa empilhar taças nessa próxima temporada, né? A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, você tem que
tem um planejamento interessante, né? E é claro que o clube do Remo tem que buscar isso. Mas sobre a questão do nosso treinador, ele não chega em Belém, não vai ser apresentado logo na chegada. Ele vai direto pro CT do Retrô. Lá provavelmente deve ter alguma apresentação, deve ter ali algum conhecimento dos jogadores. E aí o Remo volta no dia 17. Lembrando, dia 28 de janeiro, o clube do Remo estreia contra a equipe do Vitória da Bahia, lá na Bahia, tá? Pela Série A do Campeonato Brasileiro. No dia 24, o Remo estreia no Campeonato Paraense contra a equipe do Bragantino, jogando em Belém, né? O Remo vai enfrentar 2 Bragantinos nessa temporada, né? Vai enfrentar o Bragantino do Pará e vai enfrentar o Bragantino de São Paulo. Vamos ver aí, né? Vamos ver aí se o Remo vai conseguir derrotar os 2. Esperamos que sim. Gente, antes de a gente falar aí sobre o mercado da bola, eu queria aqui falar uma situação para vocês, né? Eu tava hoje lembrando, né, recordando do clube do Remo nessa temporada, né? Por exemplo, teve um vídeo que eu lembro que eu gravei um dia antes do jogo contra a equipe do CRB, na apresentação do Guto. Para mim tudo mudou depois que o Guto chegou. Na apresentação do Guto, eu falei, o vídeo tá até aqui, se você quiser pesquisar depois para dar uma olhada, dá uma olhada lá. Eu falei assim, minhas palavras, né? Se o Guto conseguir uma sequência de vitórias, se o Guto conquistar uma sequência de vitórias e recuperar alguns jogadores, talvez a gente possa sonhar ainda com um acesso. Tava muito distante, a gente era o 12º colocado, né? A gente nunca imaginou que fosse dar a arrancada, que a gente deu a arrancada e conquistar o acesso. E aí eu fui pro jogo. É só uma historinha que eu vou contar pra vocês aqui rapidinho, tá? Eu fui pro jogo nesse dia, né? Lá no Mangueirão, foi um dos menores públicos do Remo na temporada. A torcida tava muito chateada. O Remo tinha acabado de perder pro Volta Redonda. Time todo em frangalhos, né? E aí o Remo joga aquele jogo, toma 1-0. Lembrando, o Remo começa aquele jogo contra o CRB perdendo. Mas alguma coisa me dizia que o Remo ia vencer aquele jogo. E o Hernandes faz aquele gol de falta logo em seguida ali. Aí teve um gol contra, né, do Remo. Depois o Nico faz o 3-1 e o Caio Vinícius faz o 4-1. No finalzinho, o CRB ainda diminui no 4-2. Cara, naquele dia ali, eu não sei porquê, mas eu comecei a acreditar, cara, que as coisas pudessem acontecer. Naquele dia ali. O dia que eu falei assim, não, a gente vai conquistar esse acesso, foi na vitória em cima do rival. Ali naquele dia ali que eu estava ali no estádio, também eu posso falar pra vocês. Mas eu queria muito saber qual foi a sensação de vocês, qual foi o jogo. A minha pergunta é essa: qual foi o jogo que vocês viram do Remo? Que assim, vocês podem chegar aqui e falar, olha, Wene, esse jogo aqui eu acreditei que o Remo fosse subir. Deixa aí nos comentários, eu quero saber, tá? Pra mim, esse jogo do CRB, eu tava até recordando hoje, ele foi um jogo assim de divisor de águas, né? Porque o CRB também tava na briga. Se o CRB ganha do Remo, o Remo ia estar eliminado e o CRB estaria na briga. Lembrando, aquela sequência de 6 vitórias que o Remo teve, se o Remo perde um daqueles jogos ali, ia ficar muito difícil. Tanto é que de 10 jogos que o Guto teve à frente do Remo, ele só perdeu um. Que foi contra o Avaí, né? Naquele jogo, fatídico jogo. Também foi a pior partida que o Guto teve à frente do Remo, né? Assim, acho que não tem nem discussão, né? Deixa aí nos comentários aí qual foi o jogo que pra você mudou assim a trajetória do Remo, tá? Essa vitória aí, eu acho que assim, deu uma chacoalhada e fez com que os jogadores do Remo acreditassem, né? Uma vitória absurda, espetacular, né? Uma goleada que o Remo deu ali no CRB. Vamos lá, vamos falar agora aqui sobre Chico da Costa, porque hoje surgiu a informação, inclusive do Júnior Cunha, que o clube do Remo está ali monitorando a situação do Chico da Costa. Centroavante de 30 anos que jogou no Mirassol nessa temporada, mas pertence ao Cerro Porteño. Além do Remo, o Santos também está interessado nessa contratação. Sim, o Santos de São Paulo. O Chico da Costa ele fez 6 gols pelo Mirassol. Ele não foi titular absoluto no time do Mirassol, mas ali foi um cara bastante acionado. Ele, como eu disse para vocês, pertence ao Cerro Porteño do Paraguai e talvez não possa renovar com o Mirassol. Além disso, tem clube do Catar também, questão financeira, que pode ali levar o Chico da Costa.
O N, é muito difícil, né, o Chico da Costa fechar com o Remo, né, até porque o Santos está na parada, tem time com dinheiro. O que você acha sobre isso? Eu vou só falar uma coisa aqui para vocês. Referente a mercado da bola, contratação de jogadores, eu não duvido nada de Marcos Braz. Eu não duvido nada. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Você acha que eu duvido que o Remo possa contratar o Chico da Costa? Eu não duvido. Eu não sei o que o Marcos Braz fala pros caras, sinceramente não sei, mas ele tem um poder de convencimento absurdo. Porque ele traz o Hernandes pro Remo, né? Tá certo que o Hernandes não estava em alta no Botafogo, mas era um jogador que era tido como uma joia, ainda é. Ele convence lá o Montevidéu Wanderers para trazer o Nico, traz um grego que ninguém nunca tinha visto, traz uma porrada de jogador ali interessante pro Remo e que ajudaram muito o Remo nessa reta final do acesso. E aí, você vai duvidar da capacidade do Marcos Braz de contratar e convencer jogadores? Eu não vou duvidar. É certo que é difícil, principalmente se o Santos fizer a proposta. Mas não me surpreenderia nem um pouquinho se o Remo anunciasse o Chico da Costa. Não me surpreenderia nem um pouquinho. Até porque o Remo tá na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Remo não tem assim, uma grana totalmente limitada, 5 milhões para gastar. Não, o Remo tem 8, podendo chegar ali a 10, segundo algumas informações, né? O Remo pode ter uma folha salarial de 10 milhões, de 10 milhas. Então dá para você trazer um Chico da Costa sim, com certeza. Agora, não vai ser fácil, né? Mas o Marcos Braz tá aí no empenho total, nem tirou férias, né? Tá trabalhando justamente para a montagem desse elenco do ano que vem. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? E aí, vocês querem emprestar dinheiro para Mucura? Cada uma que a gente lê, cara, cada uma que a gente lê é inacreditável. Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.